Frankenstein, capítulo 15. Assim era a história dos amados donos do chalé. Ela impressionou-me profundamente. Aprendi, do ponto de vista da vida social que desenvolvi, a admirar suas virtudes e a reprovar os vícios da humanidade. Até então, via o crime como um mal distante. A benevolência e a generosidade sempre se fizeram presentes para mim, incitando o desejo de tornar-me ator em um cenário em que tantas qualidades admiráveis eram exigidas e apresentadas. Entretanto, ao fazer um relato do progresso de meu intelecto, não devo omitir as circunstâncias que se deu no início do mês de agosto do mesmo ano. Certa noite, durante minha visita costumeira ao bosque das vizinhanças, onde coletava alimentos para mim e lenha para a casa de meus protetores, descobri no chão uma valise de couro com vários artigos de vestir e alguns livros. Ávido, apoderei-me do prêmio e voltei para minha casinhola. Felizmente, os livros estavam na língua cujos elementos adquirira no chalé. Eram O Paraíso Perdido, um volume de Vidas Paralelas de Plutarco, e Os Sofrimentos do Jovem Werther. A posse desses tesouros me proporcionou um prazer enorme. Agora estudava e exercitava a mente nessas histórias de modo contínuo, enquanto meus amigos dedicavam-se às ocupações rotineiras. Quase não consigo descrever o efeito desses livros. Produziram em mim uma infinidade de imagens e sentimentos inéditos que, por vezes, levavam-me ao êxtase, mas, com maior frequência, faziam-me sucumbir a uma profunda melancolia. Em Os Sofrimentos do Jovem Werther, além do interesse na história simples e comovente, tantas opiniões são discutidas e tantas luzes lançadas sobre o que tinha sido para mim, até então, assuntos obscuros. Nessa obra, descobri uma fonte infindável de especulação e surpresas. Os costumes corteses e domésticos, combinados com juízes e sentimentos sublimes que tinham por objeto algo fora do próprio eu, harmonizavam bem com minha experiência entre meus protetores e com os desejos que estavam para sempre vivos em nosso íntimo. No entanto, acreditava que o próprio Werther era um ser mais divinal do que jamais vi ou imaginei. Seu caráter não era presunçoso, mas tocava fundo em minha alma. As disquisições sobre morte e suicídio foram calculadas para encher-me de admiração. Não tencionava entrar nos méritos do caso, contudo, tendi às opiniões do herói, cujo fim chorei sem exatamente compreendê-lo. Conforme lia, considerei pessoalmente meus sentimentos e minha condição. Vi-me semelhante, ainda que ao mesmo tempo estranhamente distinto, dos seres sobre os quais lia e cuja conversa ouvia. Partilhava de seus sentimentos e, em parte, os compreendia, mas minha razão era amorfa. Não dependia de ninguém e não tinha relação com pessoa alguma. A via de partida estava livre. Ninguém lamentaria meu perecimento. Minha pessoa era medonha e minha estatura gigante. O que isso significava? Quem eu era? O que era? De onde vim? Qual era minha finalidade? Essas perguntas recorriam continuamente, mas via-me incapaz de respondê-las. O volume de Vidas Paralelas de Plutarco que continha as histórias dos primeiros fundadores das repúblicas antigas. Esse livro teve sobre mim um efeito bastante diverso daquele que encontrei na leitura de Os Sofrimentos do Jovem Werther. Aprendi com Werther a ter devaneios de desânimo e melancolia,
mas Plutarco ensinou-me a cultivar pensamentos elevados. Alçou-me acima da maldita esfera de minhas reflexões, a admirar e amar os heróis dos tempos passados. Muitas coisas que li superavam minha compreensão e experiência. Tinha um entendimento confuso dos reinos, grandes extensões de terra, rios vastos e mares infinitos. Entretanto, não estava nada familiarizado com cidades ou grandes aglomerados de homens. O chalé de meus protetores fora a única escola em que tinha estudado a natureza humana, mas esse livro expandiu novas cenas de ação. Li sobre homens envolvidos em assuntos públicos, a governar ou massacrar a própria espécie. Senti grande ardor pela virtude e a aversão ao vício. Tão logo compreendi o significado desses termos, relativos como são, ao aplicá-los somente ao prazer e à dor. Induzido por esses sentimentos, fui levado a admirar, é claro, os legisladores pacíficos, Numa, Solon e Licurgo, em detrimento de Rômulo e Teseu. As vidas patriarcais dos protetores gravaram essas impressões em minha mente. Talvez, se minha primeira apresentação à humanidade tivesse sido a um jovem soldado desejoso de glória e morticínio, eu poderia estar imbuído de sensações diferentes. Entretanto, Paraíso Perdido despertou emoções diferentes e muito mais profundas. Eu o li, assim como os outros livros que caíram em minhas mãos, como uma história verídica. Suscitou todos os sentimentos de estupefação e reverência que a imagem de um Deus onipotente em luta com suas criaturas era capaz de incitar. Muitas vezes relacionei as várias situações, conforme descobria semelhanças, às minhas. Como Adão estava aparentemente unido a nenhum outro ser existente, mas esse estado era muito diferente do meu em todos os outros aspectos. Ele viera das mãos de um Deus, uma criatura perfeita, feliz e próspera, protegido pelo cuidado especial de seu Criador. Podia com ele conversar e adquirir conhecimento de seres de natureza superiores, mas eu era um infeliz, desamparado e solitário. Não raro considerei Satã como um símbolo mais apropriado para minha condição, pois diversas vezes, como ele, quando via a satisfação de meus protetores, exasperava uma inveja acre dentro de mim. Outra circunstância fortaleceu e confirmou esses sentimentos. Logo depois de voltar para a casinhola, descobri alguns papéis no bolso da roupa que pegara no laboratório. De início eu os negligenciara, mas agora era capaz de decifrar os caracteres nos quais estavam escritos. Comecei a estudá-los com diligência. Era o seu diário dos 4 meses que precederam minha criação. Descreveu minuciosamente nesses papéis cada passo dado no desenvolvimento de seu trabalho. Essa história foi entremeada com relatos de ocorrências domésticas. Sem dúvida, recorda-se desses escritos. Cá estão. Tudo que está relacionado à minha origem amaldiçoada está relatado neles. Todos os detalhes da série de circunstâncias desagradáveis que me criaram estão aí para serem contemplados. A descrição detalhada de minha odiosa e abominável pessoa é dada em uma linguagem que retrata seus homens e tornou os meus permanente. A descrição detalhada de minha odiosa e abominável pessoa é dada em uma linguagem que retrata seus horrores e tornou os meus permanente. Tive náuseas durante a leitura. Maldito dia em que ganhei vida! Exclamei em agonia. Execrável Criador! Por que fez um monstro tão odioso que até você me dispensou com repugnância? Deus!
Em sua misericórdia, fez o homem belo e encantador, segundo a própria imagem. Mas minha forma é um protótipo obsceno da sua, mais terrível que a própria semelhança. Satã teve companheiros, demônios, para admirá-lo e apoiá-lo, mas eu sou solitário e abominável. Essas foram as reflexões nas horas de desânimo e solidão. Mas quando contemplei as virtudes dos moradores do chalé, suas disposições amistosas e benevolentes, me convenci de que, tão logo se familiarizassem com a admiração que nutria por suas virtudes, seriam compassivos e não prestariam atenção na minha deformidade pessoal. Fechariam a porta para alguém que, embora monstruoso, clamasse pela sua compaixão e amizade? Decidi, por fim, não perder as esperanças, mas preparar-me de todas as maneiras para um encontro que decidiria meu destino. Posterguei essa tentativa por mais alguns meses, pois a importância atribuída ao sucesso inspirava-me o temor de falhar. Ademais, percebi que minha compreensão melhorou muito com a experiência diária e relutei para começar a tarefa até que a espera de uns poucos meses aumentasse minha angústia. Várias mudanças aconteceram no chalé nesse interim. A presença de Safia irradiava alegria entre os moradores e também achei que a fartura ali aumentara. Félix e Ágata passavam mais tempo se divertindo e conversando e eram auxiliados nas tarefas por criados. Não pareciam ricos, mas estavam satisfeitos e felizes. Seus sentimentos eram serenos e pacíficos, ao passo que os meus, a cada dia, tornavam-se mais desordenados. A maior compreensão só me fez descobrir com mais clareza que acalentei esperanças. É verdade, mas elas desvaneceram quando contemplei minha pessoa refletida na água, ou minha sombra ao luar, mesmo como uma imagem débil ou escuridão inconstante. Esforcei-me em romper com esse medo e fortalecer-me para a prova a qual decidira me submeter em poucos meses, e às vezes permiti que o pensamento, não contido pela razão, divagasse nos campos do paraíso, ousando imaginar criaturas amistosas e adoráveis que partilhavam de meus sentimentos e davam vivas de alegria. As feições angelicais exalavam sorrisos de consolação, mas tudo era um sonho. Nenhuma Eva abrandara os pesares ou tinha os mesmos pensamentos do que eu. Estava só. Lembrei-me da súplica de Adão ao Criador. No entanto, onde estava o meu? Abandonara-me e, na amargura de meu coração, o amaldiçoei. Assim transcorreu o outono. Vi com espanto e pesar o amarelecer e a queda das folhas, e a natureza assumir novamente a aparência estéril e sem vida que tivera quando, pela primeira vez, contemplei os bosques e a lua encantadora. Não notei, contudo, a tristeza da estação. Estava mais adaptado, por minha compleição, ao frio que ao calor. Contudo, minha maior delícia era a visão das flores, dos pássaros e de todo o ornamento alegre do verão. Quando estes se deixaram, voltei-me com maior atenção para os moradores do chalé. A felicidade deles era diminuída pela ausência da estação anterior. Amavam-se e eram compreensivos uns aos outros. As alegrias, confiadas entre si, não eram interrompidas pelos incidentes que aconteciam ao redor. Quanto mais os observava, maior era o desejo de pedir-lhes proteção e benevolência. Meu coração clamava por ser conhecido e amado por aquelas criaturas adoráveis. Ver seus olhares cativantes voltados para mim com afeto era minha maior ambição. Não ousei pensar que poderiam desviar o olhar com desdém e horror.
Os pobres que batiam à porta nunca eram dispensados. Pedia, é verdade, tesouros maiores que um pouco de comida e um pouso. Requeria bondade e compaixão, todavia não acreditava ser indigno disso. O inverno se adiantava e todas as revoluções das estações ocorreram desde que acordei para a vida. Minha atenção nessa época estava direcionada somente para o meu objetivo de apresentar-me no chalé de meus protetores. Andei às voltas com muitos planos, mas o que por fim adotei foi entrar na casa quando o velho cego estivesse sozinho. Eu era sagaz o bastante para saber que a hediondez nada natural de minha pessoa era o principal objeto de horror daqueles que anteriormente me viram. Minha voz, embora desagradável, não tinha nada de terrível. Pensei, portanto, que se na ausência dos filhos conseguisse ganhar a boa vontade e mediação do velho Delassey, poderia, por seu intermédio, ser tolerado pelos meus protetores mais jovens. Certo dia, quando o sol brilhou nas folhas rubras que caíam no chão e difundiam alegria, ainda que lhes faltasse vivacidade, Safir, Ágata e Félix partiram para uma longa caminhada pelo campo, e o ancião, por escolha, ficou sozinho no chalé. Quando os filhos partiram, pegou o violão e tocou várias melodias tristes, mas doces. Ainda mais doces e tristes do que qualquer uma que o ouvira tocar antes. No início, seu rosto estava iluminado pelo prazer, mas, conforme prosseguia, expressava preocupação e tristeza. Por fim, pondo de lado o instrumento, ficou sentado, absorto em reflexões. Meu coração bateu depressa. Aquele era o momento da prova que confiaria minhas esperanças ou tornaria real meus temores. Os criados tinham saído para uma feira na vizinhança. Tudo estava silencioso dentro e ao redor do chalé. Era uma excelente oportunidade. Entretanto, ao seguir adiante para executar o plano, meus membros falharam e caí no chão. Mais uma vez, levantei-me e, impregnando toda a resolução que tinha, arranquei as tábuas que colocara diante da casinhola para ocultar meu esconderijo. O ar fresco recuperou meus sentidos e, com renovada determinação, aproximei-me da porta do chalé. Bati. "Quem é?" perguntou o velho. "Entre." Entrei. "Perdoe a intromissão", falei. "Sou um viajante e desejo descansar um pouco. Ficaria muito grato se permitisse que permanecesse alguns minutos diante do fogo." "Entre", ordenou Delassey, "e tentarei fazer o que puder para atender seus desejos. Mas, infelizmente, meus filhos estão fora de casa e, como sou cego, temo ser difícil achar-lhe algo para comer." "Não se preocupe, gentil anfitrião. Tenho comida. É de calor e descanso que necessito." Sentei e seguiu-se o silêncio. Tinha consciência de que cada minuto era precioso. Contudo, não sabia muito bem de que modo dar início ao colóquio, quando o velho se dirigiu a mim. "Por que seu linguajar, forasteiro? Suponho que seja meu conterrâneo." "É francês?" "Não, mas fui educado por uma família francesa e compreendo apenas esta língua. Agora peço a proteção de alguns amigos que amo sinceramente e de cujo favor nutro certas esperanças." "São alemães?" "Não, franceses." "Mudemos, todavia, de assunto. Sou uma criatura desafortunada e abandonada. Olho ao redor e não vejo parentes ou amigos sobre a terra. Esses indivíduos amigáveis que me receberão nunca me viram e pouco sabem sobre mim.
Eu estou cheio de temores, pois, se fracassar, serei para sempre um pária no mundo. Não se desespere. Não ter amigos é deveras lamentável, mas o coração dos homens, quando são deteriorados por algum egoísmo manifesto, é repleto de amor fraternal e caridade. Confie, portanto, em suas esperanças e, caso esses amigos sejam bons e amáveis, não perca a fé. São gentis. São as criaturas mais exaltas desse mundo. Entretanto, infelizmente, têm ideias preconceituosas ao meu respeito. Tenho um bom caráter. Minha vida tem sido, até então, inofensiva e, até certo ponto, benéfica. Porém, o preconceito fatal lhes obstrui a visão e, onde deveria ver um amigo gentil e terno, vem tão somente um monstro detestável. Isso é, de fato, desafortunado. Mas se é realmente inocente, não pode fazer com que não se iludam? Estou prestes a intentar tal tarefa, e é por conta disso que sinto tantos temores pungentes. Amo profundamente esses amigos. Tenho, sem que saibam, cultivado o hábito de lhes conceder gentilezas diárias, mas eles acreditam que tenciono machucá-los, e é esse preconceito que desejo superar. Onde residem os amigos do Senhor? Perto daqui. O Senhor fez uma pausa e prosseguiu. Se me confiasse incondicionalmente os detalhes de sua história, talvez possa ser útil para esclarecer-lhe. Sou cego. Não tenho como julgar por seu semblante, mas há algo em suas palavras que me leva a crer que o Senhor é sincero. Sou pobre e exilado, mas me dará verdadeiro prazer ser, de alguma maneira, útil a uma criatura humana. Homem formidável, agradeço-lhe e aceito essa generosa oferta. Tirou-me da lama com tal bondade e confio que, com o seu auxílio, não serei banido da sociedade e da simpatia de seus semelhantes. Deus não permita. Ainda que fosse um verdadeiro criminoso, isso só o levaria ao desespero e não o instigaria a praticar a virtude. Talvez também sou um infeliz. Eu e minha família fomos condenados, embora sejamos inocentes. Julgue, portanto, caso não conheça seus infortúnios. Como posso agradecê-lo, meu Senhor, meu melhor e único benfeitor? De seus lábios ouvi a voz da bondade. Serei eternamente grato. E sua humanidade assegura-me do sucesso com aqueles amigos que estou prestes a encontrar. Poderia saber os nomes e a residência desses amigos? Fiz uma pausa. Aquele, pensei, era o momento de decisão que me roubaria ou me conferiria felicidade para sempre. Lutei em vão a fim de ter firmeza suficiente para respondê-lo, mas o empenho acabou com minhas forças. Afundei-me na poltrona e solucei alto. Então ouvi os passos de meus jovens benfeitores. Não tinha um segundo a perder. Assim, tomando as mãos do ancião, clamei: Eis o momento! Salva-me e proteja-me! O Senhor e sua família são os amigos que procuro. Não me abandonem na hora do julgamento. Bom Deus! Exclamou o velho. Quem é você? Naquele instante, a porta do chalé se abriu. Félix, Sophie e Ágata entraram. Quem poderia descrever o horror e a consternação deles ao me ver? Ágata desmaiou e Sophie, incapaz de socorrer a amiga, saiu correndo do chalé. Félix veio em minha direção e, com uma força sobrenatural, apartou-me de seu pai, cujos joelhos agarrei. Em um êxtase de fúria, lançou-me no chão e golpeou-me violentamente com um bastão. Eu poderia tê-lo destroçado, membro a membro, como o leão rasga o antílope.
No entanto, meu coração apertou no peito como uma moléstia aguda e me contive. Vi que ele estava prestes a repetir o golpe quando, tomado de dor e aflição, deixei o chalé e no tumulto escapei, despercebido, para minha casinhola.